Salve rapaziada, bora para mais um Preto com Verde dessa semana. Semana de Champions League, então semana de jogos importantes. Vem comigo no vídeo que tem 15 dicas para os jogos de terça e quarta-feira. Deixei quinta-feira de fora, que é o dia da UEFA e Conference League e Europa League, o famoso dia do Red. Então tem muitos jogos, tem jogos interessantes. Acompanhe a gente nas redes sociais, que provavelmente a gente vai colocar algumas dicas para esses jogos de quinta-feira. Mas aqui no vídeo nós não vamos ter dicas, apenas terça e quarta. Primeiro começando então, pedindo para você se inscrever no canal, por gentileza, compartilhar com seus amigos, deixar o like, é muito importante para a gente manter esse trabalho gratuito. O resultado da semana, tivemos aí quase 5% sobre a banca no final de semana, depois de um sábado desastroso, um sábado horroroso, onde nada entrou, e a múltipla dos times da Champions League que eu deixei foi o que salvou o sábado, fazendo a gente terminar o dia levemente positivo, e no domingo tivemos excelentes jogos. Começando com os destaques positivos, vamos primeiro falar do Pitéia novamente, o time do Ambos Marcam, que nos deu essa odd linda num jogo que acabou simplesmente 6-3. Então entrou esse Ambos Marcam facilmente ainda no primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos de jogo. E o outro destaque positivo, o Christian Sund, a odd de 2 unidades que eu disse que bateria, o jogo acabou simplesmente 4-4. Inacreditável esse over goal estar 2,5. Falando um pouquinho sobre os destaques negativos também, quando o Austin decepciona é porque o dia está horroroso. Então o Austin acabou perdendo por 2-0, não marcou o gol, não tomou o terceiro gol, perdeu por 2-0 do Vancouver fora de casa. E mais cedo o líder Regina acabou perdendo por 1-0, mais posse de bola, mais ataque, mais chute a gol, tudo mais, mas acabou tomando um gol de um dos piores times da competição e acabou perdendo. Nós estávamos na dupla chance do Regina. Bora lá para as dicas então, que já tem dica para hoje, né? Estou gravando esse vídeo já na terça-feira de manhã. Vamos começar com Bayer e Pilsen pela Champions League, 1,45. Eu criei uma aposta na Betano, sendo um gol no primeiro tempo e 2 cartões para o Pilsen. O Pilsen é o time que mais bateu até agora do grupo. Bateu na Inter, bateu no Barcelona, deve tentar parar o Bayern à base da falta. O árbitro pode ajudar bastante nisso também. Um árbitro com boa média de cartões. E o Bayern é um time que começa muito em cima, tem uma grande chance de já marcar 2-0 no primeiro tempo. É um time que tem muita tendência de 1,5 gols HT. Então essa odd deu 1,70. Achei bem interessante essa odd para a Champions League. 2 da tarde na Suécia, divisão. Na segunda divisão da Suécia, Oster contra o Broma. Eu fui de ambos marcam a 1,57 na Bet365. É o segundo colocado visitando o terceiro. O Broma é a melhor forma recente contra a quinta forma do Oster. Tem uma sequência interessantíssima de ambos marcam. Os últimos 3 jogos entre eles teve ambos marcam 1-1, 1-1 e 2-2. O Broma fora de casa vem muito bem e o Oster em casa também. Então 1,57, essa odd está 1,50 na Betano, por isso que eu acabei pegando da Bet365. 2 jogos da League One na Inglaterra, 15,45 o primeiro, Ipswich e o Cambridge United. Eu fui em vitória do vice-líder, Ipswich, em casa, e mais de 1,5 gols a 1,65. O Cambridge é o 10º colocado, só que fora de casa ele é o 21º de 24 times, joga muito mal fora de casa. 5 jogos, tem 3 derrotas, tomou 9 gols e marcou 5. E o Ipswich em casa, ele tem 11 gols marcados e 5 sofridos. Nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum em casa, por isso que eu estou indo nessa odd a 1,65. E o segundo jogo é o Plymouth contra o Sheffield Wednesday. Eu fui em over 2,25, ou seja, over 2, 2,5. Saindo 2 gols, a gente tem a metade da aposta anulada e metade da aposta perdida, por causa do 2,5. Saindo 3 gols ou mais, a gente tem a aposta vencedora. Os jogos entre eles, 4-2 e 3-0, os últimos 2 jogos. Tem um 0-0 em 2021 e tem um 3-0 e um 4-2. O Plymouth em casa vem marcando gols, no mínimo 2 gols de média marcando em casa. E o Sheffield também tem pelo menos um gol marcado fora. Na forma recente, se a gente olhar aqui, é o segundo colocado contra o quinto. Ambos têm 9 gols marcados e 5 sofridos nos últimos 5 jogos. Então vamos torcer aí por 3 gols, mas saindo 2, a gente tem o nosso prejuízo pela metade. League 2, a quarta divisão. Walsall contra
Northampton, que é visitante comum das nossas dicas, o vice-líder atrás do Leyton Orient, vai visitar o Walsall, que é o 17º. Na forma recente, se a gente olhar, o Northampton é a melhor forma, 5 jogos, 5 vitórias seguidas, e o Walsall tem 2 empates e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Eu criei uma aposta na Betano, em que sai menos de 3 gols no primeiro tempo e que o Northampton não perde este jogo. Então, grande chance aí de under na partida. Eu ia aí em X2 e under alguma coisa, under 13,5, mas esses 3 gols no primeiro tempo aí, nenhum jogo até agora do Northampton bateu. Voltando para Championship da Inglaterra, Reading e Norwich, duas equipes que é o segundo e o terceiro colocado. Eu fui no mercado especial da Betano, ambos marcam ou mais de 2,5 a 1,62. Então, esta odd está excelente. Terá, provavelmente ambos marcam, os últimos 5 jogos entre as equipes, 5 jogos. 4-1, 2-1, 2-2, 2-1 e 3-2. Tem muita tendência de ambos marcam no confronto. O Reading em casa, 3-1, 3-0, 2-1, 1-0 e 3-0. Então, saindo uma goleada para um dos lados ou ambos marcam, a gente já recebe o nosso dinheiro. Último jogo de terça-feira, Champions League, Ajax e Napoli. 3 gols na partida, sendo um no primeiro tempo. Criar aposta na Betano a 1,72. Ajax extremamente ofensivo em casa. Tocou 4 no Rangers em casa. Perdeu 2-1 para o Liverpool fora. O Napoli tocou 3-0 no Rangers fora e 4-1 no Liverpool em casa. Ou seja, os 2 jogos de cada uma das duas equipes, 4 jogos, tivemos over goal e 1 gol no primeiro tempo. Então essa odd é uma tendência muito grande, 1,72. Passando para quarta-feira, meio-dia e meia, vamos começar com a Islândia, IBV contra o Hafna. Eu fui de ambos marcam e over goal 2,5, que é a tendência do confronto. O Hafna fora vem de 2 empates em 0-0, mas tem um 2-1, um 4-1 e um 4-2. Os últimos 2 jogos entre eles na casa do IBV, 4-1 e 2-1. E o IBV em casa vem de 2-2, 3-1, 4-1, 2-2 e 3-2. O grupo do rebaixamento, então apenas um ponto separa os dois. O Hafna hoje está na zona de rebaixamento, está em 11º, e o IBV em 9º. Tem que se jogar para cima, está começando agora essa decisão para ver quem é que vai ser despromovido ou rebaixado. Só que na forma recente, o Hafna nos últimos 5 jogos marcou 10, sofreu 3, e o IBV marcou 8 e sofreu 10. Então, grande chance de ambos e over na nossa querida Islândia. Europa Champions League, 1,45, Red Bull Salzburg e Dinamo Zagreb. Ambos marcam a 1,78. É o segundo contra o terceiro colocado do grupo. O Chelsea está em último, o Milan está em primeiro, mas, respectivamente, o primeiro tem 4, 3, 2 e 1 ponto. Então, estamos aí na terceira rodada, uma rodada decisiva. O Salzburg contra o Chelsea foi 1-1, contra o Milan foi 1-1. O Zagreb contra o Milan foi 3-1 e contra o Chelsea ganhou de 1-0. Ou seja, o Zagreb marcou em todos os jogos, o Salzburg marcou e tomou em todos os jogos. Grande chance de ambos marcam a 1,78 na Betano, este jogo da Champions League. Passando agora para a Championship da Inglaterra, Burnley contra Stoke, 3,45, a segunda divisão da Inglaterra. Eu fui em vitória do Burnley por 1,78. O Burnley é o quarto colocado, o Stoke é o 17º. Na forma recente, o Burnley é o 7º, não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos, e o Stoke, o 15º, ganhou apenas um dos últimos 5. O Burnley é muito mais time. Em casa, ainda não perdeu na competição. O Burnley ele tem 2 vitórias e 3 empates. E fora de casa, o Stoke, nos últimos 10 jogos, ele ganhou 2, empatou 1 e perdeu 3. Então o Burnley é muito forte em casa. Vamos neste ML seco do Burnley aqui a 1,78. Próximo jogo, Hull contra o Wigan. Eu fui em empate anula do Wigan, ou seja, handicap asiático 0-0 do Wigan, a 1,95. O Hull simplesmente hoje ele é o 20º colocado, tem 11 pontos e 11 jogos, vem de uma sequência de 5 derrotas consecutivas, e o Wigan, fora de casa, aliás, nos últimos 5 jogos o Wigan só perdeu para o Reading, que é um dos líderes, por 1-0, nos últimos 5 jogos,
perdeu apenas um, ganhou 3 e empatou 1. E o Hull em casa vem de 3 derrotas seguidas. O Wigan fora vem de 4 vitórias seguidas. Empate anula a 1,95. Quem quiser pegar a chance dupla do Wigan está na casa de 1,42, 1,45. Dois jogos agora da Champions League. O primeiro, Benfica e PSG. PSG grande favorito neste jogo. Mas eu criei uma aposta de 2 gols e 4 cartões. O nosso professor é um espanhol que tem uma média excelente de cartões. O Benfica também tem média de cartões, assim como o PSG, com Sérgio Ramos, com Verratti, com Vitinha. Então, 4 cartões na partida e 2 gols a 1,65. Eu acho que esse ML do PSG a 1,78 vale muito a pena também, quem quiser entrar. O segundo jogo, City e Copenhague. Aqui nós temos a declaração do Guardiola dizendo que vai ter que rodar o elenco. Eu acabei montando uma aposta que é o City marca em ambos os tempos, o Haaland marca e o City tem menos de 3 cartões na partida. Eu falo do Guardiola em relação ao Haaland. Eu não sei se o Haaland vai jogar. Grande chance que ele jogue, né? O matador, excelente fase, quebrando recordes, jogando em casa, mas talvez ele jogue um tempo só. Talvez ele não jogue o jogo todo. Mesmo assim, essa odd deu 1,65, que é o Manchester City marcar no primeiro tempo e no segundo tempo, o Haaland fazer gol a qualquer momento e o City não tomar 3 cartões na partida. Achei muito boa essa odd. 4,15, Islândia, Víkingur Reykjavik contra Valur. 1x, ou seja, empate ou vitória do Víkingur e que o Víkingur faz 2 gols. Essa odd deu 1,62 no combo. O último jogo entre os dois times foi 2-2, ou seja, o Víkingur não perdeu e marcou 2 gols. O penúltimo foi 3-1, 3-1. Só em 2022, janeiro de 2022, pela Copa, que foi 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Víkingur não perdeu nenhum e em 4 deles marcou 2 gols. Odd a 1,62 na Islândia. É o grupo da disputa do título, o Víkingur é o terceiro, o Valur é o quarto. E na forma recente, o Valur, nos últimos 5 jogos, não ganhou nenhum, empatou 2 e perdeu 3. E o Víkingur ganhou 3 e empatou 2, não perdeu nenhum, marcou 19 gols. Último jogo das nossas dicas, à noite na MLS, jogo isolado, Inter Miami e Orlando City. Ambos marcam a 1,60. O sexto contra o sétimo colocado, disputa direta aí para entrar nos playoffs. Os times vêm de uma sequência muito boa de ambos marcam. O Inter Miami 2-1, 2-1, 3-2 e 4-4. O Orlando City 2-1, 5-1, 2-1, 1-0 e 2-1. Apenas em um dos jogos do Orlando fora não teve ambos marcam. Na casa do Inter Miami, 3 jogos, 3-1, 2-1 e 3-2 no confronto direto. Grande chance deste ambos marcam a 1,60. Beleza, pessoal? São essas 15 dicas. Obrigado por ter ficado até aqui. Por favor, curta, compartilhe. É importante que você se inscreva no canal para a gente manter esse trabalho gratuito. E sexta-feira voltamos com as dicas do final de semana. Mais NFL, mais Anytimes e a rodada completa do futebol europeu. Grande abraço!